Olá, bom dia, meus irmãos. Momento da nossa devocional, e na minha devocional dessa manhã, eu li todo o capítulo 43 do livro de Isaías. Eu queria convidar você a fazer o mesmo na sua devocional, ler todo o capítulo 43 de Isaías. Isaías, o profeta chamado dos profetas maiores pela extensão da sua mensagem, chamado também do Evangelho do Antigo Testamento, porque fala um povo que precisava de redenção, um povo que estava sofrendo por conta dos pecados que cometera, Deus os estava corrigindo, um povo no exílio, longe de casa, cuja cidade havia sido destruída e queimada pelos inimigos. E a mensagem é de redenção para esse povo também, além de lembrá-los do motivo pelos quais estavam sofrendo. E destacando esse capítulo 43, que fala de coisas muitíssimo importantes para nós, o capítulo 43, já desde o versículo 1, vai falar do amor de Deus, do cuidado de Deus, como Deus redime, livra, salva, resgata o povo, de como a presença do Senhor tira o medo. Lá no versículo 5 vai falar sobre isso. No versículo 10 vai falar de que Deus não muda, é o mesmo Deus, o único Deus, não existem outros deuses. A promessa de livramento do exílio, ali no versículo 14 também. Deus vai pedir para que o povo lembre de um momento importante na história do povo de Deus, que é quando Deus abre ali as águas do Mar Vermelho para que o povo possa caminhar, e assim foi liberto da escravidão do Egito. A promessa de livramento do exílio ali que o povo estava vivendo, que trazia tristeza para o povo. Eu lembro do Salmo 137, e diz assim: junto aos rios da Babilônia nós nos sentávamos e chorávamos, lembrando de Sião, ou seja, a saudade da terra deles. O povo sofria com isso. E o capítulo 43 vai continuar falando sobre a misericórdia do Senhor. A partir do versículo 22 vai falar sobre isso, que Deus perdoa as iniquidades, os pecados do povo. E dentro desse capítulo 43, eu queria destacar para nós o versículo 19 em diante. Vai falar: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque poreis águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, e ao povo que formei para mim, para celebrar o meu nome. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Muito bem, nesses versículos aqui vemos algumas questões. Primeiro, a promessa de Deus, que Deus estava realizando alguma coisa nova, algo que jamais havia se realizado antes na história da humanidade, alguma coisa que estava saindo à luz. E isso diz respeito à libertação do exílio, né? E Deus está dizendo aqui, o verbo está faço. No entanto, o exílio durou 70 anos. Aquele povo entristecido, desanimado por conta do modo de vida em que estavam, tinham que compreender que, apesar da demora, Deus continuava trabalhando e Ele estava realizando a redenção daquele povo. Ele vai falar que eu vou pôr um caminho no deserto e rios no ermo. É interessante como João Calvino comenta esse texto, dizendo que isso diz respeito ao caminho de retorno para a terra, sair do exílio da Babilônia e voltar pelo deserto até Jerusalém. E nessa caminhada, Deus abriria rios no ermo, ou seja, na terra seca, arrasada. Deus faria brotar água para sustentar o povo, ou seja, não só Deus liberta,
como Deus sustenta em toda a caminhada, e os rios aqui com toda certeza trazem a ideia do cuidado de Deus, da providência do Senhor para sustentar a caminhada de retorno desse povo. Ele vai falar sobre a natureza que louva e adora o Senhor, e no entanto ele vai encerrar dizendo assim, que ele vai abrir rios no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Deus tem um povo que lhe pertence. Esse povo que pertence a Deus, nós vamos ver em retrospectiva nos primeiros versículos, é cuidado pelo Senhor. Aquele povo que Deus salva, Deus cuida. Mas o versículo 22 vai dizer assim, contudo não me tens invocado. Ó Jacó, de mim te cansaste, ó Israel. Olha que palavra entristecedora de um povo que é cuidado por Deus, buscado pelo Senhor, livrado por Deus, que tem a promessa da redenção. É um povo que não busca, e quando a expressão Jacó, Israel aqui aparece, não é sobre a pessoa, mas sobre o povo de Deus. Cansou, não busca o Senhor. Que eu queria trazer para as nossas vidas hoje. É claro que com toda certeza, quando lemos os textos bíblicos no Antigo Testamento, contemplamos Jesus Cristo lá na frente, a redenção, o sangue de Jesus comprando a igreja pertencendo, o povo de Deus pertencendo ao Senhor. Deus nos livra, Deus redime, Deus compra esse povo, Deus cuida, Deus salva. A presença de Deus lança fora todo o medo. Deus não somente salva a sua vida, mas Ele cuida da sua vida, da nossa vida, nessa caminhada em que estamos vivendo. Esse é o Deus que nós cremos. Não é o Deus que muitas vezes as pessoas olhando o Antigo Testamento tecem críticas, dizendo, olha, o Deus irado, um Deus raivoso, derramamento de sangue. Não, o texto mostra esse cuidado de Deus para o povo a quem Ele ama. E Deus ama a igreja, Deus ama a vida daqueles que Ele salvou e que tornou os seus filhos, aos escolhidos, o texto vai dizer sobre isso. E, no entanto, o texto também mostra o contraste. Esse mesmo povo muitas vezes cansa, deixa de cultuar, deixa de buscar ao Senhor. Deus criou para celebrar o louvor do nome dEle, e esse povo cansa, não busca, não invoca, não cultua. O texto de Isaías 43 vai trazer também um versículo, do versículo 25 vai dizer, e eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Irmãos, louve ao Senhor. Lembre-se como o povo de Israel é lembrado aqui, para que se recorde do como Deus agiu na vida deles quando tirou do Egito. Lembre-se como Deus tem agido na sua vida, como Deus tem trabalhado na sua vida, como Deus livrou a sua vida. Não se deixe levar pelo cansaço, não se deixe levar pela má vontade. Invoque, busque ao Senhor, não se canse do Senhor, não deixe de cultuar, não deixe de levar sacrifícios de louvor ao Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Ele escolheu, salvou, livrou, redimiu, comprou. A presença do Senhor é que lança fora todo o medo. Ele está fazendo coisa nova. Ele é o único que consegue criar do nada tudo aquilo que vemos, mas principalmente, como Paulo disse, eis que tudo se fez novo, as coisas antigas já passaram. Vamos adorar e buscar esse Deus, não vamos nos cansar de louvar o Senhor. Mesmo pecadores que somos, confiamos nesse Deus que perdoa, que esquece as nossas transgressões. Deus é aquele que está presente na sua vida, na nossa vida. É aquele que põe rios no deserto, quando estamos ressequidos pelo medo,
pela insatisfação, pelo desânimo, pela tristeza. Lembremos de um Deus que salva e que faz brotar rios para saciar a nossa sede, para nos sustentar na nossa caminhada. Esse é o nosso Deus. Continue adorando, continue louvando, continue bendizendo. Não desanime nessa caminhada. Deus cuide de nós, Deus cuide da sua vida. Ele é o Deus de toda a misericórdia. Nos salvou, nos mantém salvos e é merecedor de todo louvor e adoração. Deus continue cuidando da sua vida, amparando e sustentando em nome de Jesus. Um abraço, que Deus te abençoe.